Evangelho de 3 de março de 2024, Jó 2, 13, 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. 16 E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? E 19 Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra salvação. Jesus vai a Jerusalém para celebrar a Páscoa e, chegando ao templo, fica indignado com o que vê: um verdadeiro comércio em volta do culto a Deus, venda de animais usados na liturgia, cambistas trocando as moedas que circulavam na Judéia por moedas judaicas. Ele mesmo faz um chicote de cordas e expulsa tanto os comerciantes de animais, os próprios animais que estavam ali para serem sacrificados, como os cambistas de moedas. É um gesto profético e muito corajoso, pois desafia a autoridade dos sacerdotes e funcionários do templo, que o questionam sobre sua autoridade para fazer aquilo. A resposta dele é uma referência a sua ressurreição: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Gostaria de assinalar 2 pontos nesse relato tão profético e corajoso nesse domingo quaresmal: a santidade do lugar de culto. Pois se o templo de Jerusalém era um lugar sagrado, muito mais nossas igrejas, pois nelas habita o próprio Deus vivo na pessoa de Jesus na Eucaristia. Se ali se prestava um culto a Deus que era apenas sinal do verdadeiro culto prestado em nossas igrejas pela celebração do mistério eucarístico, quanto mais sagradas são elas. Se o templo de Jerusalém deveria ser respeitado como sagrado, quanto mais nossas igrejas. E o que fazemos nela? Respeitamos de fato? Outro ponto a ser assinalado é o corpo humano como habitação de Deus. Como respeitamos o nosso próprio corpo e o corpo de nossos irmãos e irmãs?